esteja convosco. Mais uma vez estamos juntos aqui, né? Para poder nós estar estudando junto. Que o eterno, soberano Criador nos dê sabedoria e paz, nos dê entendimento para entender as coisas, para entender mais e mais. Esse é o pedido que faço em nome de Jesus. Meus amados, vamos a um tema muito especial aqui. Vamos estudando junto aqui. Esse estudo que eu quero passar para vocês é um estudo, é um começo de uma série que traz por título o mau uso do cachimbo pode entortar a boca. É o mau uso do cachimbo entorta a boca. O que é isso, hein? Quando nós usamos, deixamos as coisas nos usar, ela vem trazer problema para nós. Eu conheço pessoa que fuma no cachimbo há muitos anos e não tem a boca torta. Mas tem aquelas que pendura o cachimbo no canto da boca e acaba entortando a boca, né? Mas não é sobre cachimbo nem sobre fumo que nós vamos falar. É sobre o mau uso, sobre o mau uso das coisas. Muitas vezes a gente acaba usando alguma coisa ou deixando a coisa nos usar. E isso vem nos trazer sério problema. Por exemplo, você tem aí uma moto e ao invés de você respeitar a placa pare, a velocidade, né? Respeitar aí o semáforo, né? A gente acaba passando e desrespeitando eu tô atrasado, eu preciso, mas tudo isso não passa de costume, porque quando a gente está mal acostumado, a gente pratica os erros, precisando ou não. Quantas pessoas mentem desnecessariamente, quantas pessoas fazem tanta coisa desnecessariamente, exatamente pelo fato de usar o mau costume. Então, nesse estudo aqui, nós vamos nos aprofundar sobre o uso e o costume, certo? Então, nós temos aqui, a diferença entre doutrina e uso e costume. São duas coisas bem diferentes. Doutrina é uma coisa, uso é outra coisa e o costume é outra coisa. São palavras diferentes, são ação diferentes, são coisas diferentes. E nós vamos aqui, eu tinha colocado aqui para um estudo, Eclesiastes 1, do 1 ao 10, que fala exatamente de costume, né? Então, o uso é algo que precisamos usar, ou não. De repente, nós usamos alguma coisa, mas nós não precisamos disso. Às vezes nós usamos porque outra pessoa acha que nós precisamos usar. Ou nós usamos para outra pessoa, mas nós não precisamos disso. Quantas pessoas usam óculos e não necessita? E quantas pessoas precisam usar, mas não usam, né? Então, já o costume é um pouco diferente. O costume é um pouco diferente. Às vezes você acostuma a usar aquilo que você precisa. Então, o uso é uma coisa e estar acostumado a usar é outra coisa. Então, muitas vezes você está acostumado ou não está acostumado.
Então, é algo que precisamos ou não. Tem vezes que você precisa estar acostumado, tem vezes que não. Então, muitas vezes nós estamos mal acostumados, chamamos de mal acostumado quando nós praticamos algo desnecessário, algo que é prejudicial à saúde, algo que é perigoso, né? Então, os usos e costumes são uma velha questão nos círculos pentecostais. Mas os usos e costumes fazem parte de todas as instituições de sociedade. Toda instituição e toda sociedade, ela tem ali o composto de costumes e de coisas que eles querem que as pessoas acostumem a usar, né? Então, todas as igrejas têm as suas tradições que vêm de avós, vem vindo dos nossos antepassados. Ou não. Às vezes a pessoa implantam coisas novas. É o caso dos fariseus, quando eles implantaram a lei de lavar as mãos. Essa lei que eles implantaram de lavar as mãos não é de Deus, não foi Deus que colocou. Não é proibido, não é nada errado lavar a mão, é higiene, certo? Então você vai ver que Jesus falou acho que Mateus 15, versículo 13, ou versículo 13, capítulo 13, versículo 15, e por aí. Jesus acrescentou lá que aquilo que o Pai não plantou pode ser arrancado. Então, às vezes, uma empresa, uma casa, às vezes uma igreja, colocam tradição, colocam um costume para você usar, alguma coisa para você usar, um uso para você usar, você tem que acostumar, mas às vezes você não acostuma. Você usa, mas não acostuma. Mas é coisa da instituição. Então, todas as igrejas têm as suas tradições impostas ou espontânea. Tem pessoas que usam bonés, outros usam chapéus, outros usam lenço, mas tem coisas que a igreja impõe. Um exemplo disso é a saiona, o vestidão, o véu e tantas outras coisas a igreja impõe para que as pessoas usam. Tem igreja que impõe o uso do terno, da gravata, embora a gravata você já sabe, né? É uma coisa satânica. Eu já tenho um vídeo aí para falar que gravata não é coisa de Deus, tá? Então, por muito tempo, se confundiu costume com doutrina. Mas doutrina é uma coisa e costume é outra coisa. Muitas vezes você acostuma a obedecer a doutrina. Então, mas há uma diferença significativa entre esses dois conceitos. Então, nesse estudo, nós vamos se aprimorar, nós vamos se aprofundar a estudar sobre esse tema, sobre esse assunto, que é de suma importância, que muitas vezes nós não damos importância, tá? Então, o que é costume? Alguns profissionais da área definiram costume como uso, hábito ou prática. Nós, muitas vezes, até definimos como vício ou virtude, uma coisa boa ou ruim. Uso é igual prática. Você colocar em prática aquilo que você quer
colocar na sua vida como regra na sua vida. Então, prática habitual. Você se habitua, você se acostuma. Um exemplo disso é você levanta de manhã, nós levantamos de manhã, vamos ao banheiro e escovamos os dentes, lavamos o rosto, penteamos o cabelo. Isso é uma prática habitual. Isso a gente nós acostumamos a fazer isso. Então usamos isso como uso e estamos acostumados a praticar isso. Então, o que é prática habitual? Modo de proceder, característica, particularidade. Então, é uma coisa que é uma coisa à parte. Cada um tem a sua forma, seu costume. Ou prática jurídica, ou religiosa. Aí já começa a mudar para uma coisa particular, para uma coisa já imposta. Prática jurídica ou religiosa não escrita, baseada no uso, moda, traje característico ou inadequado, ou adequado. Então aí nós vemos que essas práticas incluem modismo. Modismo inclui característico ou adequado. Essas definições mostram que o costume é um hábito repetidamente adotado por um indivíduo ou por determinado grupo social. Os costumes fazem parte da identidade, ou seja, quando você vê uma igreja, as irmãs cheias com um monte de véu, aí você fala assim, essa igreja é a Congregação Cristã no Brasil. Essa igreja é a Igreja de Deus. Então, quando você vê isso, você já define como aquele tipo de pessoa. Muitas vezes você vê os testemunhos de Jeová andando de dois em dois com alguma coisa, você fala, aquele lá são testemunhos de Jeová. Então, alguma coisa que já faz parte é uma característica particular de uma pessoa ou de uma instituição. Então, esse daí é a base do uso, do costume. Então, acho que já deu para nós entender aqui o que significa a diferença entre o uso e o costume. Você, muitas vezes, tem alguma coisa que você usa, mas você não está acostumado a usar. E tem coisa que você está acostumado a usar, mas muitas vezes você não usa. Ou porque não tem, ou porque não pode. No próximo vídeo, então, nós vamos definir o que é doutrina, certo? Eu peço para você que fique comigo. Que Deus abençoe nós todos. Deixa seu joinha. Se você estiver passando aqui pela primeira vez, ou ainda não se inscreveu, faça isso agora. Isso vai me ajudar bastante. Tá bom? Que Deus abençoe nós todos e até o próximo estudo, se Deus assim permitir.